Problema da segurança, dos postes, da legislação, do respeito às pessoas mais idosas, mais velhas, né? Nós temos que pensar seriamente nos padrões de vigilância e de respeito à legislação técnica, à legislação em torno da engenharia. Ela tem problemas sérios, né, por causa do corporativismo, do excesso de detalhes, da falta de atenção em relação ao que é o ser humano e malandragens, né, que é quantidade abusiva de leis. Ela favorece o achaque, ela favorece privilégios, ela cria situações que a Operação Lava Jato está mostrando e outras, né, zelotes e sei lá o quê, onde o empresário, o empreendedor, o profissional que quer trabalhar de forma honesta, acaba sendo cercado de forma venal. Ontem ainda estava, anteontem, vendo filme do GAECO, mostrando o problema dos achaques em relação à Receita Estadual do Paraná, um filme VHS de 1997, se eu olhei direito. Quer dizer, o pessoal vai criando regra, lei, norma, e muda todo dia, então o resultado é que raramente uma pessoa tem domínio sobre tudo, principalmente um grande empresário, médio ou pequeno empresário mesmo. Se toda a legislação for levada a sério, nós não teremos condições até de trabalhar, né, a pessoa comum, porque ela não teve escolaridade. O empreendedor é uma pessoa arrojada, é uma pessoa que tem iniciativa, assume riscos, só que muitas vezes ele não tem ideia da quantidade de riscos, de perigos que ele está passando. Nossa estrutura educacional, ela não foi feita para mostrar detalhes, como a gente pode ver numa cidade, que são de responsabilidade da própria prefeitura. Quer dizer, até ela, por falta de interesse, né, ela não vê o que poderia ver, ela não se preocupa com a situação do cidadão comum, e sim, ela faz prefeitos e vereadores, estão sempre renascendo, sempre mudando, e acabam não tendo, vamos dizer assim, preocupação efetiva com o cidadão comum. E isso, é óbvio, afeta e deseduca todos, né? Com raras exceções, as pessoas acabam não tendo consciência do que podem, o mal que podem causar. Então hoje, por exemplo, andando aqui pelo bairro onde agora eu estou, me mudei recentemente, né, um prédio aqui perto, eu sempre tenho que sair e fico vendo, né, as calçadas, os prédios em construção e coisa assim. E aí o que chama a atenção de uma maneira colossal é a questão da segurança, a falta de cuidados com o pedestre, com a pessoa que tem que andar. Aqui em torno vamos dizer assim, em torno da República Argentina, em Curitiba, há uma quantidade imensa de prédios em construção e a omissão é geral, quer dizer, desde sistema de fiscalização da prefeitura até vamos dizer assim, o empresário, o empreendedor, né, ele não tem noção das coisas. Eu estava conversando com um senhor mais velho do que eu nasceu em 38, ele sobre isso, né, que mora aqui por perto. O risco que uma pessoa idosa corre, e eu contando um exemplo, na Voluntários da Pátria, andando por lá há 1 ou 2 semanas, eu vi um menino, passou por mim em disparada, de 4 ou 5 anos, e alguns minutos, 1 minuto, 2 depois, veio o pai dele, suponho, correndo atrás dele. Quer dizer, uma criança, quando vê
uma situação como essa, a curiosidade faz com que ela se aproxime desses lugares. Isso aqui não é proteção, isso aqui não evita que uma criança, que uma pessoa com deficiência visual chegue lá perto. Então o problema da engenharia de segurança, a questão do gerenciamento de normas de segurança, pelo menos aqui na capital do estado do Paraná, é a pior possível. Quer dizer, nós temos que provocar o Ministério Público, provocar a Prefeitura e sermos até ofensivos e agressivos, porque não dá para continuar assim. Né? Alguém pode dizer, e tem uma associação de bairros. Bem, a quem as entidades defendem? Né? A verdade é que Curitiba está mudando, e mudando rapidamente. Quer dizer, de uma cidade de porte médio, está se transformando numa cidade realmente grande. E aí? Né? Qual deve ser o comportamento das nossas autoridades? Quer dizer, nós temos que ter atenção com a segurança. Né? E isso talvez até justifique a criação de empresas de segurança e o descolamento da empresa de segurança da empreiteira. Quer dizer, quem deveria talvez contratar as empresas de segurança, sei lá, Ministério Público, Poder Judiciário, quer dizer, não compete ao Poder Judiciário esse tipo de coisa, mas os órgãos de fiscalização, vigilância, empresas que tenham equipamentos de segurança, que tenham responsáveis, tenham uma seguradora poderosa por trás para garantir erros de fiscalização, acidentes, né? Mas nós temos que ter pessoas que de fato sejam responsáveis pela segurança do cidadão comum. Quer dizer, nós não podemos mais viver assim no meio dessa floresta de pedra, de concreto, sem uma garantia de poder sair às ruas. Né? Ontem ainda minha neta esteve aqui, eu pensava até ontem, poxa, que bom se eu pudesse sair com ela, tem 3 anos aí, né, mão dada com ela, dar uma volta no quarteirão. Mas nem pensar, né? Porque além disso tudo ainda existe o problema da segurança policial, da falta de garantia contra criminosos. Né? E é aquilo, isso aqui, quanto que essa região paga de imposto, de IPTU, ou vai pagar? Né? Quanto que os moradores desses prédios pagam de imposto de renda, de DPVAT, de tudo? Né? E onde é que está a segurança? Né? Onde é que, qual é o retorno dessa condição fiscal, vamos dizer assim? Onde é que está a cidadania? Né? O que os nossos prefeitos podem fazer? Né? O vereador, coitado, muitas vezes ainda é um jovem, está começando sua carreira política e não é exatamente um profissional na área de segurança. Né? Agora, nós precisamos, de fato, ter como garantir a proteção do indivíduo. E a legislação brasileira tem que ser racionalizada. Nós temos que ver quem de fato zela pelo cumprimento das leis de segurança. O governo é tão eficaz para cobrar imposto, né? Tem uma mega estrutura em cima, principalmente do pequeno contribuinte, que os grandes, aí está a Operação Zelotes mostrando como eles podem fazer muitas vezes para escapar, e mesmo as grandes, né? A gente vê nas reportagens policiais que tem acontecido ultimamente, que elas acabam às vezes até fechando quando o dono da empresa se revolta contra os abusos dos fiscais. Quer dizer, o Brasil tem que passar limpo. Né? Felizmente, nós temos aí a Operação Lava Jato, né, onde o juiz Sérgio Moro está abrindo essa caixa de mistérios. E no Paraná, o GAECO fazendo um trabalho espetacular, como também o Plano Federal, né, nós temos as Zelotes, tem a questão
o inquérito lá em São Paulo sobre o metrô, e uma realidade, né, falta de água, risco de racionamento, uma série de coisas que denunciam, assim, em letras garrafais, a falta de racionalidade técnica, né, pela qual o Brasil passa. Então, a solução, né, nesse momento, principalmente, em que o Brasil dá uma travada, talvez, seria ver CREA, CONFEA, CAL, institutos de engenharia, clubes de serviço, maçonaria e tudo mais, mobilizados para discutir a engenharia, o urbanismo, o respeito ao cidadão, a validade da legislação existente. Né? Porque a gente que já chegou aos 70 anos e teve a oportunidade de trabalhar na iniciativa privada, no serviço público, estatal, etc., a gente sabe, né, que existem coisas que merecem, de fato, uma revisão, uma correção, né, porque o Brasil foi mal construído a partir da redemocratização. A Constituição de 88 ela é confusa, né, e a regulamentação, as leis, os decretos, as normas, tudo foi feito de uma maneira precária, né, e onde a gente vê o pessoal que são leis modernas. Leis modernas num povo que não é tão moderno assim. Né? É uma legislação aplicada em cima de pessoas que não tiveram instrução. Eu, quando fiz engenharia, fui obrigado a sair de Blumenau, fazer cursinho em São Paulo, engenharia em Minas Gerais, porque em Blumenau, em Santa Catarina, não existia escola de engenharia. Existia uma faculdade de Direito ou institutos técnicos, mas não escola de engenharia, muito menos engenharia em eletrotécnica. Hoje só em Curitiba deve ter aí uma meia dúzia de faculdades em eletrotécnica. Né? Então, naquela época, essa situação que minha família sentiu, ela demonstrava nitidamente que o nosso povo tinha uma condição extremamente precária de formação profissional a nível superior, exceto em Direito, tinha faculdade de Direito para todo lado aí. Né? Agora, engenharia, né? Arquitetura, urbanismo ninguém falava até, né? Mas na década de 60 estava muito longe dessa consciência, exceto talvez em São Paulo, o Rio de Janeiro, e ainda assim erraram demais. Então, nós temos que evitar problemas como esse. Né? Nós temos que dar segurança ao nosso povo, nós temos que ter um diálogo com as empresas construtoras, com os nossos profissionais, e ver por que isso acontece. Né? Onde é que existe a falha na legislação? É falta de fiscalização, falta de orientação, falta de norma técnica. Aliás, norma técnica é uma questão muito séria, porque no Brasil a norma técnica é vendida e é proibido tirar cópia. Então, se eu quiser comprar um copo d'água, quiser comprar uma linguiça, um feijão, qualquer coisa, alimentos, quais são as normas técnicas em volta de tudo aquilo que eu compro? Eu gastaria uma fortuna, né, para poder ter a informação que eu de fato preciso. Nós vivemos o capitalismo intelectual, que na minha opinião é muito pior do que o capitalismo material. Então essa lógica do capitalismo intelectual, ela leva a abusos. Tudo bem, né? Nietzsche que já falou, Luc Ferry também e outros, né? Sobre Darwin, né? Darwinismo, a maneira de ser e coisas assim. Mas se nós queremos evoluir, queremos uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, né? É óbvio que nós temos que rever aquilo que não está funcionando. Quer dizer, tem coisa errada, tem coisa que não está bem, e é lamentável a gente descobrir
o desrespeito, né? O problema da velocidade, a motocicleta, é uma loucura a motocicleta. Você está atravessando uma rua, o cara buzina e vem em cima, né? Ele só não te atropela, que ele também se machuca, mas se bobear, isso acontece. Ontem ainda estava vendo no jornal da Globo aqui local, Curitiba teve esse ano parece que mais de 300 atropelamentos, né? Aqui perto eu vi uma senhora idosa caindo junto à estação, ao tubo da Dom Pedro. Ela cai, coitada, e fica com vergonha de ter caído, quando ela deveria ter raiva, ela deveria ter chamado, até disse, chame a ambulância, chame para haver um boletim de ocorrência. Mas não, as pessoas têm medo, têm vergonha. Nós somos educados para ter medo, né? Uma população amestrada, uma população que precisa, deve ter medo de todos aqueles que mandam, né, hoje, né, e o resultado é esse, né? Quer dizer, há uma vergonha de se expor, a mídia comercial usa e abusa de ameaças falando do problema da privacidade, que não existe mais, porque qualquer prédio que você entrar, tiram tua fotografia, vem o número dos documentos e tudo, mas eles criam essa falsa, né, ilusão de privacidade e ameaças, né, assustam as pessoas, e o resultado é que a nossa legislação ela dá a impressão de servir para o crime organizado, para aqueles que mandam, e não para o povo de modo geral. A questão do urbanismo das nossas cidades é um exemplo clássico, um exemplo forte, que quem pode comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos, né, tem até vergonha, né? O turista vem aqui, ele gosta de ver essas coisas até porque ele quer se sentir superior, né? Olha os selvagens brasileiros, olha como é aquele povo, né? Como nós somos melhores. É assim, isso eu já ouvi algumas vezes de gringos, né, viajando pelo mundo. Então, nós temos que evoluir para ter orgulho do Brasil, para a gente poder dizer que vive num país decente. E tudo começa por aí. Quer dizer, nós temos que analisar com cuidado o que está acontecendo, porque tudo isso deseduca, né? Uma criança vendo isso, ela vai se acostumando com isso, né? Olha, nem vê, né? Ela vê de dentro de um carro, né? Quem vê de fato a situação de uma cidade são as pessoas mais pobres, né? Essas são aquelas invisíveis, né, que as nossas elites fazem de conta que não existem, né? Que elas têm que andar, têm que usar ônibus, têm que morar num bairro às vezes muito pior do que o que nós estamos vendo aqui, né? E elas são aquela mão de obra semi-escrava que faz a delícia das madames, dos indivíduos que desejam, anseiam a mão de obra barata. Agora, urbanismo, né? Nós estamos aqui em cima de quem pode pagar. Então as concessionárias, né, de água, luz, energia, deviam ser coordenadas, deveriam ter se submeter a um gerenciamento técnico unificado, né, para que elas, junto com as autoridades municipais, estaduais e até federais, façam um trabalho decente, né, para evitar esses afundamentos de calçadas, para evitar postes entupidos de fios, que a gente sabe que uma batida, isso aí só fragiliza toda essa estrutura aérea, né? Tem que ser assim. Eu sei que não interessa a certas concessionárias que essas regras se imponham, porque elas vão ter que refazer investimentos. Já estão ganhando dinheiro fácil aqui, né? Aqui, mudando de assunto, né? O problema de cachorro. Uma criança enfiando o braço ali, ela perde o braço, ela leva uma mordida violenta, né? Então, esses prédios aí, muitos deles, são famílias que vêm do interior do Paraná, né? Que não estão acostumadas a viver numa cidade como Curitiba.
E Curitiba não está se preparando para essa migração, não está se tornando saudável, segura, né? Famílias idosas, né? E jovens casais que começam a ter filhos numa situação muito diferente daquela em que eu vivi quando meus filhos nasceram. Eles brincavam na rua. Hoje, falar que uma criança vai brincar na rua tá louco. Ela morre, que esses motoristas se dão o direito de virem com o máximo de velocidade possível, né? E o pedestre que se dane, né? A buzina, se a criança não ouve, passa por cima. Ou, como eu vi na frente da rodoviária velha de Curitiba, eu olhei de longe e vi uma criança voando, um menino, né? 7, 8 anos. Aí eu fui em cima do motorista e falei, mas o que você fez? O sinal estava verde para mim. Então ele se deu o direito de avançar sem nenhum cuidado num lugar de trânsito pesado. Meu filho, que é deficiente auditivo, frequentava a EFTA, teve um coleguinha que morreu atropelado. Foi atravessar a rua, o cara buzinou, a criança era surda, ele não ouviu e passaram por cima, simplesmente. Né? Querer frear a 3 metros de distância é piada. E o trânsito aqui está ficando pior, é bicicleta em canaleta, é motocicleta. Quer dizer, você já não sabe mais nem para que lado olhar, se é para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Você pode ser atropelado, cair num buraco, quebrar o pescoço. E o ruim é que quando você não morre, né, e não é uma pessoa importante, você não gera notícia. Se fosse um filho de deputado ou de governador, prefeito, tivesse aí, se machucasse, caísse num buraco desses, seria notícia nacional. Né? Aqui é simples estatística. Então, isso tem que mudar. Nós temos que ter consciência de que uma cidade, seja ela grande, pequena ou média, tem que ter segurança, oferecer segurança. E aí apelo aos engenheiros de segurança, principalmente, né, a engenharia de segurança, aqueles que tratam de segurança, que conhecem, que estudam tudo isso, os médicos e ortopedistas, né, engenheiros, urbanistas dedicados à segurança, que sejam cidadãos, né, que venham, que escrevam, que façam filmes educativos, né? Não simplesmente usando o dinheiro do PRONAC, PRONEC, PRONAF, sei lá o que, né? Esses programas aí que no fim os mais espertos aproveitam para contratar artistas famosos e faturar alguma coisa. Eu quero ver, nós não precisamos disso. Quando você faz uma pesquisa na internet, lá no YouTube, coisa assim, você vê muito poucos artigos técnicos de acesso público que possam ser copiados e divulgados. Né? As nossas universidades ficam em estudos acadêmicos. Isso é muito ruim. Nós temos que ser práticos, olhar isso aí e onde é que está o erro, o que precisa ser feito. Não tem algo errado, com certeza, no nosso comportamento, na nossa cultura, e isso merece uma autocrítica, uma crítica urgente e ações de curto, médio e longo prazo para corrigir isso tudo. Nosso povo merece isso. Ele trabalha, paga impostos, sofre e está na hora de ter da parte daqueles profissionais que muitas vezes se formaram em escolas públicas, etc., um retorno, né? Sem essa preocupação mórbida que o capitalismo intelectual está viabilizando.